Fala Orbiter, tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit, e esse é mais um Como Está Minha Página. Se você está chegando agora aqui no canal e não sabe do que eu estou falando, eu vou te mostrar aqui na minha tela primeiro o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você pode construir qualquer tipo de página que você possa precisar para construir um negócio de sucesso. Você vai construir páginas de venda, páginas de captura, páginas de lançamento, páginas de conteúdo, enfim, todo tipo de página mesmo. Se você precisa de uma página, com o Orbit você pode construir e colocar o seu negócio no ar. É muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando de blocos de Lego, só que de uma forma virtual. Você vai pegar blocos pré-prontos que você vai empilhar um em cima do outro, depois você vai entrar nesses blocos e você vai poder alterar o texto, alterar a imagem em destaque, alterar a cor do botão, o texto do botão, o destino desse botão. Você vai poder colocar um vídeo, poder mudar as cores do fundo, enfim. Todo tipo de recurso que você precise para colocar sua página no ar, você vai encontrar no Orbit Pages. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar uma conta gratuitamente. Quando você entrar no Orbit pela primeira vez, você vai ter algumas páginas para você testar, para você aprender a usar a ferramenta, para você ficar fuçando mesmo até entender como colocar a sua página no ar e ter, enfim, os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Como Está Minha Página? O Como Está Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana nós analisamos as páginas criadas pelos nossos assinantes. Então esse é um benefício que é oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas você chegou agora, recém conheceu o canal, recém conheceu a ferramenta, ainda não pôde se tornar assinante, você também pode aproveitar todo esse conteúdo, todos esses recursos aqui, para analisar a sua página a partir da análise das páginas que fazemos aqui. Então você vai ver paralelos entre as páginas que nós estamos analisando e a sua própria página, para identificar quais são os possíveis pontos de melhoria. O que você poderia fazer de diferente para tornar a sua página ainda melhor. E hoje a página analisada é da Bianca. A Bianca, ela trabalha com desenvolvimento pessoal e ela tem essa página aqui, onde ela vende um e-book. É um e-book? Deixa eu verificar. É um e-book focado nas 5 linguagens do amor. Em fazer um teste, identificar e entender qual é a sua própria linguagem e também qual é a linguagem do seu parceiro, qual é a linguagem da pessoa com quem você se relaciona. Vamos dar uma olhada rápida aqui na página da Bianca. Para quem é o e-book, o que vai aprender, né, com esse e-book, ver o que os clientes estão dizendo, conheça o conteúdo por dentro, o bônus que você leva, quanto vai pagar se sair dessa página, tudo isso por apenas R$10 e depois ela tem aqui um checkout americano. Tá? Que é a super oferta por R$ 29,90 e o acesso comum por R$10. Na super oferta, o que ela tem? Ela tem o mesmo bônus que já tem na oferta comum, e ela tem um outro de 240 de presentes usando as 5 linguagens e um guia prático para felicidade conjugal. E a garantia de 7 dias. Garantia, aqui tirando dúvidas, aqui quem é a Bianca e um botãozinho. Legal. Vamos voltar aqui. Um ponto que eu acho interessante, Bianca, é, pelo que eu entendi, essa sua página especificamente, ela é mais voltada para um público feminino, certo? Porque tudo me levou a crer que você tem aqui o teste de linguagens do amor para mulheres, você deixa claro aqui, e depois ganha de brinde o teste de linguagem para homens. Então, me parece que o foco aqui do seu público é principalmente feminino. Claro que sempre vai haver exceções, mas o seu foco aqui é feminino. Nesse caso, o que eu pensaria de diferente? A sua página, ela me parece visualmente sóbria demais, tá? A gente está falando aqui de linguagens do amor, a gente está falando de
de linguagens que tem a ver com sentimentos, que tem a ver com relação, com relacionamentos. Aqui, quando eu vejo uma página tão branca, sabe? Tão sem cor, digamos assim, ele não me transmite um pouco da questão mais afetiva que tem por trás de todo esse produto. O que eu trabalharia aqui? Eu trabalharia alguma paleta de cor que remeta um pouco mais esse aspecto de sentimentos. Eu utilizaria mais imagens também relacionadas a isso. Por exemplo, essa imagem aqui do não adianta oferecer churrasco para quem é vegetariano. Eu entendo o que você está falando, eu entendo o propósito, mas ela é uma imagem que ela não conecta, ao meu ver. E aqui eu estou falando do meu ponto de vista externo. Pode ser que com o seu público esteja conectando e você esteja vendendo, esteja dando resultado, esteja tendo lucro. Se tiver, ignora, entendeu? Mas se você acha que tem algo que não está conectando, isso aqui para mim é algo que não conecta com o seu público, tá? Para mim não faz muito sentido essa imagem aqui, para mim não me parece que é algo que conecta com o seu público. Você conhece o público melhor que eu, então você vai me dizer se conecta ou não. Outro ponto é, ao longo da página, você ter alguns elementos, e podem ser ilustrações, podem ser fotos, que remetam a cada uma das 5 linguagens. Então, uma foto remetendo, por exemplo, ao toque físico, uma foto remetendo ao presentear, sabe? Ou ilustração, né? Poderia ser ilustração também. Mas imagens que vão remetendo a essas linguagens, mesmo que você não fale diretamente delas nesse momento, mas você colocar ao longo da sua página essas imagens. Ou você fazer mockups do próprio e-book. Então você ter, por exemplo, eu não vi aqui a capa do e-book em momento nenhum. Deixa eu ver se eu tô enganado. Não vi a capa do e-book aqui. Você poderia ter um mockup com a capa do e-book, com 1 ou 2 páginas internas. Eu não sei se o seu e-book, se ele é ilustrado, se ele tem algumas imagens legais ilustrando cada uma das linguagens. Mas, por exemplo, a capa e uma página interna que tem a demonstração, que tem uma ilustração, tem uma imagem de uma das linguagens. Isso já traria uma riqueza visual maior para sua página. É muito comum, quando a gente vai construir a nossa página, a gente pensar em todo o conteúdo, pensar na promessa, pensar na headline, pensar na oferta e esquecer do aspecto estético, esquecer das imagens, esquecer que existem recursos visuais que a gente pode acrescentar na página e que vão trazer uma riqueza para ela. Tá? Isso é comum, não é uma exclusividade da sua página. Mas você tem aqui a chance de transformar isso, de colocar imagens que vão enriquecer, que vão trazer uma sensação, uma vontade maior de clicar, de entender como funciona, de conhecer mais a fundo, tá? As imagens, elas servem com esse aspecto visual como uma forma de instigar e também como uma forma de passar confiança e credibilidade. No momento que o seu cliente, a sua cliente entrar aqui para fazer a compra e ela vê a capa, ela vê 1 ou 2 páginas internas, ela vai se conectar muito mais do que ela simplesmente ler se esse e-book é para ela ou não, tá? Claro, eu não estou dizendo para tirar esse ponto, estou dizendo que a imagem ela vai amplificar tudo isso. Então, aqui, para mim tá um pouquinho longo essa primeira parte aqui também, eu reduziria um pouco, não sei se precisa de todo esse texto aqui. Mas eu gostei da sua headline. Pare de perder seu tempo expressando amor da forma errada. Eu acho que ele conecta, faz muito sentido. E aqui você já tem a ancoragem, mais o botão. Justamente por esse texto aqui tá muito longo, isso aqui, e aqui você provavelmente deixou um espaçamento entre os blocos, talvez seja um espaçamento de rodapé nesse bloco médio e aqui um de topo também médio. Ele ficou um espaço muito grande. Eu reduziria esse texto e colocaria, talvez esse texto aqui até dentro aqui mesmo, menor, para que esse botão venha para cima, tá?
A ideia é que você. E eu mudaria, na minha visão, eu mudaria completamente essa imagem aqui. Para mim faz muito mais sentido ter, por exemplo, a capa do seu e-book dentro de uma telinha de celular, dentro de uma telinha de tablet. Faz muito mais sentido do que essa imagem que está aqui nesse momento. Até porque a mensagem de que você está expressando o amor da forma errada, ela já está aqui. Então aqui você, né, tá reforçando de uma outra forma, você está dizendo a mesma coisa de uma outra forma, mas a mensagem em si é a mesma. Se você expressa o seu amor de forma errada, é o mesmo que oferecer carne para um vegetariano. Então, eu acho que não precisaria aqui. Eu acho que com uma capa e talvez uma página interna do e-book resolveria completamente o aspecto visual e traria muito mais riqueza para sua página do que essa imagem que está aqui em destaque. Esse texto reduzindo e colocando essa ancoragem aqui para cima, o botão vai vir aqui para cima também e vai ficar muito mais fácil de quando o seu cliente visualizar pelo celular, ele chegar no botão de ação. Por que isso é importante? Porque a maior parte do nosso público, se ele não se conectar na primeira dobra, ou seja, antes de rolar a tela, ele já vai embora, ele já vai fechar o site. Eu quero que as mensagens, as informações principais estejam na minha primeira dobra, estejam ali à vista do meu cliente. Então eu quero facilitar para que ele precise ter o menor esforço possível. Nós somos preguiçosos por natureza, assim, em relação a entrar num site, a fazer uma compra. A inércia, ela é muito mais cômoda do que a ação. A inércia é mais cômoda. Então, se eu facilitar o processo para ele, para que ele tenha que agir, fazer o menor número possível de ações dentro da minha página para realizar a compra, eu estou aumentando aí a minha chance de conversão e a minha taxa de conversão. Então eu reduziria esse texto, eu passaria essa ancoragem toda para a primeira parte, eu mudaria essa imagem e deixaria o botão mais próximo. Para quê? Para que a pessoa rode o mínimo possível. Isso além da questão da paleta de cores que eu já falei antes, né? Aqui vai, com o e-book vai descobrir a linguagem, você vai aprender a trocar, né? Legal. Veja o que dizem do e-book, ótimo, você tem alguns depoimentos bem legais aqui. Talvez esses depoimentos, ou pelo menos um deles, pudesse até estar um pouco mais para cima, mas aqui não sei se vale retirar dessa ordem que já está. Eu escolheria o melhor deles e botaria logo abaixo do botão de ação. Mas isso é teste. O que mais? Conheço o conteúdo por dentro, que são as 5 linguagens. O super bônus, que é o teste para homens. O quanto pagaria se fosse nesse momento, se saísse da página agora. E o quanto vai pagar agora, exclusivo por apenas R$10. Legal. Aqui, você colocou pra gente, quando você respondeu a pesquisa para ter a página analisada, que você gostaria de vender mais a super oferta para aumentar o seu lucro, mas que a que mais sai é o acesso comum. O que a gente pode fazer aqui para mudar isso? Um dos pontos, por exemplo, e é uma coisa boba, mas que, né, pode gerar resultado, é simplesmente mudar a cor desse botão aqui, do botão de R$10. Botar ele num cinza, por exemplo, deixar ele em menos destaque ainda do que ele já tem, tá? Isso poderia ajudar. Mas um ponto que eu testaria de fato, um ponto que eu testaria de verdade, é simplesmente aumentar esse valor aqui. E aqui, ao invés de R$10, eu passo para R$20. Claro, depois você tem que alterar essa informação no restante da sua página, né? Aqui vai para 20, aqui vai para 20... E em outros pontos que possa ter vai para 20 também. Por quê? Porque daí eu estou reduzindo a distância entre as duas ofertas. No momento em que eu tenho uma oferta que eu tenho 2 testes, né? Um teste e um teste de bônus, e uma outra oferta em que eu tenho 2 testes, mais um e-book, mais guia prático, e a diferença para eles é de apenas R$ 9,90, eu estou aumentando a probabilidade de comprarem esse aqui. Tá? Talvez outra coisa que dê para testar seria arrumar uma outra imagem, colocar uma imagem aqui das 4 capas
né, dos testes do e-book. Poderia ser. Poderia ser uma imagem aqui mais em destaque, uma imagem mais bonita dessa daqui do que nessa daqui. Mas eu testaria simplesmente a alteração de preço. Seria o primeiro teste que eu faria de cara. Por quê? Porque mesmo no cenário em que não aumente a conversão deste, é possível que aumente o seu lucro neste. Ah, mas aumentando de 10 para 20 vai reduzir a minha taxa de conversão. Quando a gente está falando de um ticket muito baixo, a taxa de conversão de 10 para 20 reais, claro que há exceções, claro que tudo é teste, mas não vai ser uma taxa, não tende a ser uma taxa que vai reduzir numa proporção tão grande a ponto de não cobrir o lucro, tá? Então, se você hoje está vendendo um produto de 10 reais, é muito provável que ele, e se você está usando tráfego pago, é muito provável que ele nem esteja se pagando. Porque um custo de aquisição de cliente é muito difícil ficar abaixo de 10 reais com tráfego pago. É muito difícil. Ainda mais que ainda tem taxa da plataforma, ainda tem imposto que você vai pagar, né, a partir da emissão da nota. Então, assim, é muito difícil que esse aqui esteja se pagando. Deixa eu dar uma olhada como é que está o seu checkout, o que você tem de order bump aqui. Você tem order bumps de R$19,90. Até isso dificulta muito que você aumente o seu ticket médio. Por quê? Porque os seus order bumps eles são mais caros do que o seu produto principal. Normalmente, um order bump com uma boa taxa de conversão, o preço dele é abaixo do preço do produto. Tá? Porque é como se eu estou comprando um produto mais caro e eu vou comprar produtos menores e mais baratos que vão complementá-lo. Aqui no seu caso, não. Aqui no seu caso, você tem um produto que ele está a R$10 e os order bumps, cada um deles, custa R$19,90, né? Custa o dobro. Então, se você aumentar esse aqui, já resolve esse aspecto. Outro teste que daria para fazer, mas eu faria eles aos poucos, tá? Não faria todos de uma vez só. Mas um outro teste que você pode fazer é, aumentando isso aqui para 20, reduzir esses order bumps para 15, 12, não sei. Teria que testar esses valores. Mas para quê? Para gerar o contraste inverso do que está tendo hoje. Hoje você tem um produto que custa R$10 e a pessoa vê aqui para adicionar, nossa, 20. Pensa assim, na cabeça do seu cliente. Eu estou comprando algo de R$10. Ao adicionar mais uma coisa no meu carrinho, sobe para 30. Não sei se vale a pena. Ao adicionar duas, sobe para 50. Você percebe que no momento em que a gente está pensando em termos de diferença do preço, acaba não valendo a pena, não compensando para a pessoa. Mesmo a gente está falando de valores baixos, eu sei. Se a pessoa utilizar a lógica, tudo bem, ainda vai financeiramente ainda faz sentido. Só que quando a gente está fazendo uma compra, em geral, não é o nosso cérebro lógico que está fazendo. A gente está agindo pela questão mais emocional. E no emocional, no momento em que eu estou comprando uma coisa de 10 e eu acrescento outra de 20, eu estou aumentando muito o preço desse meu carrinho. É diferente, por exemplo, de quando eu compro algo de 30 e daí sim eu vou acrescentar algo de 20. Faz muito mais sentido. Nossa, eu gastei aqui 30 nesse produto e acrescentando outro subiu só mais 20. Então, né, não subiu tanto assim. São testes para você fazer, mas o primeiro teste que eu faria seria esse. Simplesmente aumentar esse aqui para R$20 para reduzir a diferença entre os dois. E daí ficaria um de R$29,90 e um de 20. Eu acredito que a sua conversão de R$29,90 vai começar a aumentar a sua taxa de conversão. Se isso é suficiente para que se pague, eu não sei. Você precisa analisar muito bem. Quando a gente está fazendo tráfego para low ticket, a gente precisa analisar muito bem o nosso ticket médio e o nosso custo de aquisição de cliente. Porque, em geral, o custo de aquisição de cliente com um produto de 10, 20 reais, apenas o produto, é muito difícil se pagar. É muito difícil
ele compensar esse investimento. Agora, com 30 e ainda tem os order bumps, se você conseguir aí uma taxa de conversão média de 30%, você vai conseguir aumentar o quê? Para 35, 36, 37 reais o seu ticket médio. Legal. Já começa a fazer sentido e depende do valor que você está tendo de aquisição de cliente, mas eu imagino que você consiga aí um custo de aquisição de cliente abaixo aí de R$25, abaixo de R$30 pelo menos, para daí você começar a ter minimamente uma margenzinha de lucro. Esse produto de low ticket, em geral, vai ser muito difícil te dar lucro. Ele ser um produto altamente lucrativo. O lucro, normalmente, ele acaba vindo nas outras etapas da sua esteira. E daí eu não sei como o resto da sua esteira está organizado. Se você tem curso, se você tem mentoria, se você tem consultoria, não sei o que você tem para oferecer para essa pessoa depois. Mas eu recomendo que você tenha algo para oferecer para essa pessoa depois. Porque simplesmente adquirir um cliente e ele te dá uma margem de R$2, R$3 de lucro, em geral não é suficiente para a gente manter um negócio lucrativo funcionando. Então, qual é o próximo passo? O que você tem para oferecer para essa pessoa depois? O que você tem para oferecer que vai agregar ainda mais valor, vai acelerar, vai aumentar, vai facilitar com que ela tenha os resultados? Esses são os produtos que vão vir depois e que vão realmente te dar essa margem de lucro. Agora, fazendo essa alteração aqui, por exemplo, de 10 para 20, é possível que você pelo menos consiga empatar as contas e não tá simplesmente tirando do bolso o tráfego pago e aquilo não tá nem se pagando e você tendo que bancar essa aquisição de clientes sempre no negativo. Esse é um ponto que eu recomendo que a gente sempre tente fugir. E essas sugestões que eu te dei são justamente buscando isso. Quais são essas alternativas? Para mim, a primeira é essa e a segunda seria reduzir o valor do seu order bump para que você aumente a taxa de conversão do order bump. É melhor você ganhar menos pelo order bump, mas vender, do que você cobrar mais caro e não converter. Essa é a minha sugestão principal aqui. De forma geral, Bianca, esses são os pontos que eu tenho para sugerir aqui na sua página. Eu espero que sejam sugestões que te ajudem a ter resultados melhores. E se você não é a Bianca, eu espero que também tenham ajudado você a entender alguns pontos que podem melhorar a conversão da sua própria página. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar uma conta gratuitamente. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.